Muito bem, então, conforme anunciamos, o que a Bíblia diz sobre a Trindade é a pergunta que será respondida através da Bíblia agora. O que a Bíblia diz sobre a Trindade, irmão Denis? Tudo bem, o que a Bíblia ela diz sobre a Trindade? Pergunta interessante, né? Principalmente, talvez, que você não é testemunha de Jeová, esteja presente aqui conosco pela primeira vez, ou esteja acompanhando aí por videoconferência, talvez você acredite nessa doutrina como sendo algo bíblico, né? Mas antes de respondermos essa pergunta, é importante respondermos uma outra questão. Por que é importante sabermos a verdade sobre esse assunto? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Abram, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos fazer a leitura do versículo 3. João 17, 3. Veja só por que é importante sabermos a verdade a respeito desse assunto. Isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, para obtermos vida eterna, é importante ter o conhecimento exato de quem? De Deus e de Jesus Cristo. Agora, será que a Trindade ela nos ajuda a alcançar esse conhecimento exato? É isso que vamos ver nessa palestra de hoje. Bem, o que é a doutrina da Trindade? Talvez você que pertenceu a alguma igreja, né? A igreja católica ou protestante, talvez tenha em mente o que se era ensinado com respeito a essa doutrina. Mas vamos relembrar um pouquinho? Basicamente, a doutrina da Trindade ela ensina que existe um único Deus composta de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles são quais iguais em todos os sentidos. Eles têm o mesmo poder, a mesma autoridade. Nenhum das divindades foram criadas, todas elas sempre existiram. Então, basicamente, essa é o dogma da doutrina da Trindade. Então, a Trindade não é a lógica que nem da matemática, né? Um mais um é igual a quanto? 3, né? Mas na Trindade, um mais um é igual a um. Porque não são três deuses, mas são três pessoas no único Deus. E aí começa a vir a confusão, né? Muitos acreditam que cada pessoa da Trindade ela é Deus sozinha. Já outros não, eles tentam explicar que nenhuma sozinha é Deus, tem que ter as três compostas. Já outros ensinam que Deus ele se revela uma hora como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas isso já não é Trindade, isso é unicismo. É outro ensino que a Bíblia não ensina. Você entendeu um pouco a respeito da Trindade? Se não, não se preocupe, porque os mesmos que acrescentaram e inventaram essa doutrina, eles não conseguem explicar, por isso que é um mistério. Resumindo, é um mistério. Mas vamos ver o que a Bíblia ela ensina a respeito desses três personagens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos começar primeiramente aqui com o Pai, Jeová. Jeová é descrito na Bíblia como sendo o único Deus Todo-Poderoso. Somente Jeová, que é um nome de Deus comum em português, somente ele leva esse título de Deus, o Todo-Poderoso. Um exemplo ali está em Êxodo capítulo 6, versículo 3. Jeová, ele não teve início, ele não teve um princípio. Jeová sempre existiu. É nesse ponto que talvez a nossa mente acabe bugando, né, por assim dizer, um pouco, porque nós que fomos criados, estamos dentro de um tempo. Só que Jeová, ele é atemporal. Não houve um tempo que Jeová não existiu. Jeová sempre existiu. E, na verdade, Jeová é o criador do próprio tempo quando ele fez o seu primeiro mover no universo. Passou, então, a ter a contagem do tempo. Veja só que coisa, né? A Bíblia, então, fala que Jeová é de eternidade a eternidade, diferente de qualquer outro no universo. E Jeová, ele é o originador de tudo, quer em coisas espirituais, quer o nosso universo físico.
Então essa já é a primeira diferença que a doutrina da Trindade ensina, que eles são co-iguais em tudo, né? Podemos aprender um pouquinho a respeito do seu filho Jesus Cristo. Diferentemente de Jeová, a Bíblia deixa claro que Jesus ele teve um princípio, ele teve um início. E Jesus, de maneira constante nas Escrituras, ele é chamado de Filho de Deus, como, por exemplo, ali em Lucas 3, o 21 e o 22. Agora vamos ver como Jesus, a Bíblia deixa claro que Jesus, diferente de Jeová, ele teve um princípio. Abra, por favor, aí em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, né, no caso Jesus, é a imagem do Deus invisível. Agora veja só essa expressão. O primogênito de toda a criação. Então, o primogênito, né? Primeiro criado. Primeiro criado por quem? Por Jeová Deus. Essa palavra aqui em grego é protótokos. Protótokos a gente lembra daquela palavra protótipo, não é assim? Quando a pessoa, uma empresa, ela vai fazer um carro, por exemplo, ela faz um protótipo, que ela vai ser o primeiro de uma sequência de série, de algo que está sendo produzido. Então, já que Jesus é o protótipo da criação, veja só, ele faz parte da criação, ele faz parte de um grupo. Então, Jesus Cristo, ele teve um início. Alguns manuscritos usam aqui a expressão primeiro nascido da criação. Veja só, uma diferença que a Trindade, então, ela está de desacordo aqui com a Bíblia. Vamos reforçar mais essa questão? João, capítulo 1, versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18. Nos ajuda a entender que Jesus ele teve um princípio, né? João 18 diz assim para nós: nenhum homem jamais viu a Deus, ou seja, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Agora olha só o detalhe. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Quem é esse o Deus unigênito? Jesus. Lá em Isaías fala que Jesus ele é o Deus poderoso. Vamos falar até um pouquinho a expressão Deus, né, daqui a pouquinho. Mas olha só essa expressão, unigênito. Primogênito é o primeiro criado, criado por Jeová. Unigênito é único, gerado por Jeová. Então Jesus Cristo foi o único gerado ou criado diretamente por Jeová em dado momento, então, na criação de Deus. Então veja só como a Bíblia nos ajuda a entender, né, um pouco a respeito disso. Agora veja só a expressão Deus no texto, que muitos talvez pensem assim, mas Jesus tem o nome de Deus, leva esse título, então ele é Deus. Porque talvez na cabeça das pessoas, o título Deus, ele cabe somente a Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ou a divindades falsas, né, como Baal, Moloque, assim por diante. Mas a Bíblia ela não ensina isso. Dentro de um contexto judaico e cristão, a palavra Deus, ela pode ser aplicada dentro de vários contextos. Jesus ele é chamado de Deus, que basicamente significa poderoso. Os anjos são chamados de deuses, próprio Satanás, né, chamado Deus em cima de coisas. Juízes no passado foram chamados de deuses. Jeová, né, pois Moisés como Deus perante Faraó, farei Deus perante Faraó. Ou seja, é alguém que recebe uma autoridade para desempenhar uma função. Então Jesus ser um Deus é mais do que natural, né? Porque outros foram chamados de Deus, quem dera o próprio Filho de Deus, que recebeu toda a autoridade, né, do seu Pai. Jesus Cristo, além dele ter sido o primeiro criado, a Bíblia deixa claro que ele também tinha limitações, diferente do seu pai Jeová. Eu vou pedir até para o irmão colocar a imagem para nós, que nos ajuda a exemplificar isso, né? A primeira imagem, conforme os irmãos estão vendo. Por exemplo, Jesus, ele tinha limitações quando, por exemplo, ali em João capítulo 14, versículo 28, ele fala que o Pai é maior do que ele. Depois, em Lucas 22, 41 e o 42, conforme os irmãos estão vendo aqui, Jesus ele dependia do Pai
E muitas vezes ele recorreu a Jeová em oração, para pedir força, orientação, para que ele pudesse cumprir as suas designações. Se ele fosse o Deus Todo-Poderoso, será que ele precisaria de ajuda de alguém? É obviamente que não, né? E também Jesus ele não sabia de algumas coisas. Por exemplo, ali em Marcos capítulo 13, versículo 32, quando os discípulos perguntaram para ele, quando virá o sistema, né, o fim do sistema de coisas? Ele falou que nem os anjos, nem o Filho, ou seja, ele mesmo, somente o Pai sabia. Então como é que Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, não sabia nem mesmo o próprio dia que ele viria, né? E veja só, como Jesus também ele era submisso ao seu Deus e Pai Jeová. Obrigado, maninho, pela imagem. João capítulo 12, versículo 49. João capítulo 12, versículo 49. Pois não falei da minha própria iniciativa, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me deu um mandamento sobre o que dizer e o que falar. Então veja só, esse texto nos ajuda a entender que Jesus ele era submisso. Ele fazia aquilo que o Pai ele ordenava. Aí talvez alguns falam assim, olha, tudo bem, Jesus aqui e outros textos que você mostrou aí, mas Jesus ele está falando quando ele estava aqui na Terra como homem, como carne. Agora, será que isso realmente cola, né? Por assim dizer, esse tipo de argumento? Bem, os próprios que inventaram a doutrina da Trindade inventaram uma tal de união hipostática. Agora, o que é isso, né? Mesmo aqui na Terra, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Agora, como é que pode isso, né? Você ser 100% algo e ao mesmo tempo 100% outro. Mas, dentro dessa lógica, né? Jesus ele nunca deixou de ser o Deus Todo-Poderoso mesmo aqui na Terra. Isso vai de acordo com os textos que nós trouxemos a atenção aqui. Mas mesmo assim, podemos raciocinar com as pessoas da seguinte forma. Veja só, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Será que nos céus Jesus ele continua sendo submisso? Porque agora ele está nos céus. É algo que acontecerá no futuro, inclusive. 1 Coríntios, capítulo 15, ou melhor, isso, capítulo 15, o versículo 28, diz assim para nós. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas ao próprio filho, né? Então, o próprio filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Então veja que no futuro, quando Jeová entregar tudo debaixo, né, dos pés do seu filho, o próprio filho, depois que completar tudo que Jeová planejou, ele mesmo se sujeitará a Jeová. Então mostrando que são duas pessoas aqui distintas, né? O filho ele é menor que o pai. Ele é submisso ao seu Deus e Pai. Lá em Apocalipse 3:12, Jesus, nos céus, se refere ao seu Pai como meu Deus. 4 vezes. Então, mostrando que tem alguém acima dele, né? E isso nos ajuda a entender a diferença entre Jeová e Jesus Cristo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Dito de maneira bem objetiva, o Espírito Santo ele é o poder de Deus em ação. É a força ativa. Por meio dessa força, Jeová realizou todas as coisas. Criação do universo, ajuda-nos a ter entendimento das Escrituras, pela qual até os homens também foram movidos a escreverem essas Escrituras. Nos ajuda a nos dar força para lidar com as dificuldades que nós enfrentamos na vida. E tantas outras coisas, Jeová usa o seu poder. E diferentemente de Jeová, de Jesus e até mesmo dos anjos, o Espírito Santo não é uma pessoa. Vamos entender bem? Como podemos ajudar uma pessoa a raciocinar sobre isso? Mateus capítulo 12, versículo 28. Mateus capítulo 12, versículo 28. Olha só a forma que Mateus aqui ele resolveu escrever, né, seu evangelho. Aqui no contexto, Jesus estava conversando com alguns líderes religiosos, né? Qual que era a origem do poder de Jesus em realizar alguns milagres, né?
Aí Jesus ele concluiu o seu raciocínio assim. Mas, se é por meio do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus realmente alcançou vocês. Veja só essa expressão, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Agora veja só o relato paralelo a isso. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Lucas 11, 20. Mas, se é por meio do dedo de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus realmente alcançou vocês. Veja só, aqui já Lucas usou a expressão dedo de Deus para fazer alusão ao Espírito de Deus. O dedo, nosso dedo, as nossas mãos, é uma extensão de nós, não é? Faz parte de nós. Então o Espírito Santo de Jeová é uma extensão de Jeová. Provém de Jeová, emana de Jeová. E ele pode alcançar o universo em qualquer parte com a sua energia. Ele não precisa nem mesmo sair da onde ele está, né? Para alcançar o universo físico ou espiritual. Porque é o Espírito de Deus, não é uma pessoa, né? Assim como ele mesmo e o próprio Jesus. Outros trechos que nos ajudam a entender que o Espírito Santo não é uma pessoa, por exemplo, em Lucas 1:35, quando o anjo chegou para Maria e dizia que ela ia ficar grávida, né? Por Espírito Santo, fala que o poder de Deus a encobriria. E também ali em João, capítulo 20, versículo 22, quando Jesus estava dando algumas instruções, né? Ele soprou e disse para os seus discípulos, receba o Espírito Santo. Então veja só, ele soprou aquela energia para os seus discípulos, mostrando que não é uma pessoa. Aí alguns podem argumentar assim, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo é um ajudador, ele escuta os nossos gemidos não pronunciados. O nome disso é personificação, né? Sim, de fato. Só que a Bíblia ela também personifica coisas tais como árvores, montanhas, morte. Não são pessoas. É uma figura de linguagem, né? E o Espírito Santo, às vezes, a Bíblia usa essa expressão também. Ah, mas isso aí está na revistinha de vocês. Não é assim que muitos usam, né? Talvez aí, colega de trabalho ou de escola, né? Lembra no estudo de livro que a gente pode usar algum material que seja até mesmo da pessoa para ajudar a entender as verdades da Bíblia? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos justamente isso. Esse dicionário aqui, chamado John Mackenzie, ele foi produzido por um padre católico, jesuíta católico. E veja só o que ele mesmo fala a respeito disso. E lembrando que a Trindade, né, Igreja Católica, é percussora dentro do cristianismo a respeito disso. Debaixo do verbete Espírito Santo aqui, o Espírito, melhor dizendo, na página 305, fala assim para nós. Quando se trata no sentido de personificação, não devemos entender no sentido de que ele, né, o Espírito Santo, seja concebido como uma pessoa, mas como uma fonte substancial de quê? De força e de atividade. A força criadora de Jeová. Veja só. Contudo, ela é impessoal. Depois outro trechinho fala assim: a concepção do Espírito Santo como força de Deus é apresentada no Novo Testamento, que é mais desenvolvida por Paulo e João. É a força que impele Jesus para o deserto e é a força que Jesus usa para expulsar os demônios. O dedo de Deus. Foi o texto que nós usamos em Lucas, né? Veja só. A própria obra deles mostra que o Espírito Santo não é uma pessoa. Veja só que interessante, né? Agora, já que a Bíblia ela não ensina o que é a Trindade, né? Mostrando que ela não é um ensino bíblico, chegamos a uma conclusão, né? De onde veio essa doutrina? Já que ela não é bíblica, ela veio de alguma fonte, né? Da onde que é? Então vamos abordar a partir de agora. Recorrendo aqui um pouco à história, né? Os primitivos cristãos, eles não acreditavam numa divindade composta, né? Conforme é ensinado pela doutrina da Trindade. Mas sim um único Deus, Jeová, né? Conforme diz até o livro de Deuteronômio. Então eles prestavam serviço sagrado a esse único Deus. E na grande maioria, no comecinho do cristianismo,
a maioria deles eram judeus. O cristianismo provém do judaísmo. Então eles tinham a mesma forma de adoração dos judeus. E quando o cristianismo cresceu, este mesmo Deus era apresentado para os cristãos gentios. Mas veja só, com o passar do tempo, o que aconteceu. Segunda carta aos Tessalonicenses nos ajuda a entender que se cumpriria algo, né? No decorrer do tempo, tanto Jesus como os apóstolos disseram que iria acontecer alguma coisa dentro da congregação cristã. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim para nós: que ninguém os desencaminhe, de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que viola a lei, o filho da destruição. Então aqui foi predito que num dado momento viria a apostasia. Falsos instrutores iam ser introduzidos nas congregações. E eles começariam então a enxertar ensinos errados. Com o passar do tempo, um desses ensinos seria então a conhecida doutrina da Trindade. Então isso já era de se esperar acontecer. Então o que aconteceu com o passar do tempo? Falsos cristãos misturavam filosofia grega com os ensinos das escrituras. Ah, mas isso é vocês que dizem, novamente, né? Vamos ver novamente uma fonte bem interessante. Agora aqui uma fonte protestante, que fala justamente sobre isso, né? Falando sobre essa mistura da filosofia nos ensinos cristãos, veja só esse tópico, a influência da filosofia grega na doutrina da Trindade. A matéria diz assim para nós, ó. Muitos historiadores e estudiosos de religião, alguns citados nessa publicação, atestam a influência da filosofia grega ou platônica na elaboração e aceitação da doutrina da Trindade no século IV, ou seja, 400 anos depois de Jesus e os apóstolos terem falecido. Depois traz atenção. Alguns estudiosos, como James Strong, diz assim para nós: no final do primeiro século e durante o segundo, muitos homens instruídos vieram do judaísmo e do paganismo para o cristianismo. Esses trouxeram com eles, para as escolas de teologia, suas ideias platônicas e fraseologia. Quem que é esse tal de Platão aqui? Não é um prato grande não, viu? Platão, ele foi um filósofo. E entre outros, ele achava que o número 3 ele é algo especial no universo. Tudo se envolvia no número 3. Então ele tinha uma ideia de alma, corpo e sofia, que seria sabedoria. Isso até influenciou também a imortalidade da alma, né? Com o passar do tempo, homens sábios introduziram isso para chamar a atenção de outros intelectuais para o cristianismo apóstata, né? E reforçando essa ideia, veja só novamente o que o dicionário católico ele fala a respeito disso. A crença nesses termos, né? A trindade de pessoas no interior da unidade natureza, fala assim para nós. São definições que surgiram com o resultado de longas controvérsias, nas quais esses termos, outrora, não se encontram nas escrituras sagradas, mas foram formadas por teólogos, chamados pais da igreja. No entanto, ela não é bíblica. Ou seja, eles mesmos falam isso. Então veja só que interessante, né? Além dessa origem filosófica, vou pedir para o irmão colocar a segunda imagem. A influência de religiões pagãs também nos ajuda a entender. Não sei se vai dar para ver direitinho, né? Conforme os irmãos estão vendo aí. Temos uma tríade de deuses. Isso era muito comum nas religiões pagãs, né? O hinduísmo, que é uma religião contemporânea, tem uma tríade de deuses. Forma aí a Brahma, Vishnu e Shiva. Também temos os Zeus, Poseidon, Adonis e a tríade egípcia, Osíris, Horus e Ísis. Muita coincidência, né? Obviamente, homens que eram dessas religiões trouxeram essas ideias de deuses trinos para dentro do cristianismo. Obrigado, meu irmão. Agora, apesar de toda essa influência, sabe o que é mais perigoso? Aquelas ideias
das igrejas que formularam essa doutrina, elas acabaram fazendo. Olha só que interessante. Abra suas Bíblias, por favor. No Evangelho, ou melhor, no primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 7. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia King James, tá? Que é uma das Bíblias mais conhecidas no ramo protestante. E acompanhe conosco aí na tradução do Novo Mundo. Veja só como essa Bíblia traduziu esse texto, olha. E vê se tem alguma coisa que não bate aí. 5,7 diz assim para nós. Porque três são os que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra, que no caso seria Jesus, e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra. O Espírito, a água, o sangue. E estes três concordam em um. Notaram alguma coisa diferente aí? Tem coisa acrescentada aqui, né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Este texto não consta nas escrituras originais. Foi um acréscimo. É um texto espúrio. Foi acrescentado por volta do 5º século, quando a igreja já tinha abraçado essas ideias filosóficas. Poderia mostrar outros textos aqui que sutilmente foram corrompidos ou adulterados. Já que a Trindade não existe na Bíblia, não tem problema, né? Vamos acrescentar ela. Então veja só o perigo, né? Que essa doutrina ela impõe para as pessoas. Mas, depois de toda essa análise, muito diferente dessa confusão causada pelo inimigo da verdade, que é Satanás, que tenta fazer com que Jeová se torne um Deus misterioso, oculto, sombrio, né? Impessoal, nós aprendemos de fato o que a Bíblia ela realmente ensina. E queremos divulgar essa verdade. Jeová, então, ele possui um nome. Faz com que ele se torne realmente pessoal. E além de ele ser o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele nos convida a ser filhos dele, amigos dele. Tudo expressões que nos ajudam a nos achegar a ele como algo bem pessoal, íntimo, né? Diferente do Deus trino da cristandade. A verdade da Bíblia nos ajuda a entender a respeito do verdadeiro Jesus, o Filho de Deus. Todo o propósito que ele está incumbido para realizar no seu reino, tanto agora como no futuro. E nos ajuda a entender a respeito da verdade da força de Jeová, pela qual pedimos Espírito Santo e entendimento, para não sermos enganados por doutrinas tais como a doutrina da Trindade. Agora, mediante tudo isso, né, irmãos? Embora aqui é um tema tanto técnico, né? Mas precisamos pegar tudo isso como bagagem, como conhecimento, informação e ajudar as pessoas sinceras no nosso território a conhecer o verdadeiro Deus da Bíblia, né? Que revelou todas essas muitas outras verdades para nós. Esse deve ser o nosso objetivo. Então, continue a pedir o Espírito Santo de Deus, né? Para isso. E que cada um de nós aqui presente possamos ajudar o máximo de pessoas possíveis a vir realmente conhecer o verdadeiro Deus da Bíblia e a se libertarem, então, de doutrinas falsas, tais como a Trindade.